Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2026. E o tema de hoje é como se ver da forma que Deus te vê. Para isso, vamos ver o que nos diz Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Uma das maiores batalhas que muitas pessoas enfrentam acontecem dentro da própria mente. Porque existem pessoas que vivem sorrindo por fora, mas por dentro elas carregam sentimentos de insuficiência, de comparação, baixa estima, culpa e a sensação constante de nunca serem boas o bastante. E aos poucos, até mesmo sem perceber, começam a enxergar a si apenas através das críticas, dos erros do passado, ou até mesmo da opinião das outras pessoas. Mas hoje Deus quer nos lembrar de algo muito importante. A maneira como o céu nos vê é diferente da maneira como muitas vezes nós nos enxergamos. O versículo diz, porque somos criação de Deus. Esse versículo começa revelando algo profundo. Nós não somos um acidente, nós somos criação de Deus. Isso significa que a nossa vida tem valor, nossa vida tem propósito, nossa vida tem significado. Mesmo que em alguns momentos a gente parece que não vai conseguir, ou parece que nossa vida não tem sentido, parece que a gente está sendo rejeitado, ignorado, ou até mesmo sem importância, Deus, Ele nunca olhou para nós dessa forma. Isso porque aquilo que Deus cria, Ele cria com uma intenção. Então, se Ele me criou, se Ele criou cada um de nós, é para um propósito, é com uma intenção. Muitas vezes nós olhamos apenas para nossas falhas, o erro que a gente cometeu, a porta que se fechou, a comparação com outras pessoas, áreas onde nós sentimos que nós não somos suficientes. E sem perceber, nós vamos construindo uma imagem distorcida de nós mesmos. Mas Deus, Ele não olha primeiro para os nossos defeitos. Ele olha para aquilo que nós podemos nos tornar através da presença dEle. Jesus viu valor em pessoas que o mundo desprezava. Ele viu propósito em Pedro, mesmo depois das suas falhas. Ele viu transformação em Zaqueu. Ele viu dignidade em pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. E tenho certeza, Ele continua fazendo isso até hoje. Mas o problema é que muitas vezes nós acreditamos mais nas vozes da crítica do que na voz de Deus. Uma palavra negativa recebida anos atrás, às vezes continua ferindo a gente até hoje. E tem gente que cresceu ouvindo: você não vai conseguir, você não é bom o bastante, você nunca vai mudar. E essas palavras, elas vão criando prisões emocionais dentro da nossa mente. Mas Deus não nos define pelos rótulos humanos. Nosso Senhor, Ele nos vê além das limitações atuais. Isso não significa ignorar os nossos erros. Todos nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer e precisamos mudar áreas da nossa vida.
Mas existe diferença entre reconhecer falhas e viver se destruindo por dentro. Porque quando entendemos como Deus nos vê, aprendemos também a caminhar com mais equilíbrio, humanidade e mais esperança. Não precisamos viver tentando provar valor o tempo todo. O nosso verdadeiro valor nasce do fato de nós sermos amados por Deus. Isso mesmo. O nosso verdadeiro valor nasce do fato de nós sermos amados por Deus. Então hoje seja talvez um bom momento para a gente parar de alimentar pensamentos que nos diminuem, parar de nos comparar, parar de viver presos apenas ao passado, parar também de acreditar que os nossos erros são maiores do que a graça de Deus. Nós ainda estamos em construção e Deus continua trabalhando na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Por isso, eu convido todos vocês agora para a gente falar com Deus. Vamos pedir a Ele que cure as áreas dentro de nós que foram feridas pela rejeição, pela comparação e pela nossa baixa estima. Pai amado, muitas vezes nos enxergamos de maneira errada. Carregamos críticas, carregamos inseguranças e dores que acabam distorcendo a nossa identidade. Mas hoje nós queremos aprender a nos ver da maneira que o Senhor nos vê. Eu te peço, Senhor, ajuda-nos a não vivermos presos à comparação e nem dominados pelas palavras negativas que nós recebemos ao longo da nossa vida. Eu te peço, cura a nossa mente, fortalece o nosso coração e lembra-nos todos os dias que somos criação das tuas mãos. Que a nossa identidade esteja firmada no teu amor e não apenas na opinião das pessoas. E mesmo reconhecendo nossas falhas, ajuda-nos a nunca esquecer que o Senhor continua trabalhando em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus fortaleça seu coração neste dia. E a gente nunca deve esquecer. O nosso valor não é definido pelas nossas limitações, mas sim pelo amor que Deus tem por cada um de nós. Um grande abraço, o resto de um excelente dia e nos vemos amanhã para mais um dia de busca pelas coisas de Deus. Até amanhã.